de instituição, que foi gravado ontem, é uma das revelações mais profundas que eu fiz, que pode mudar a vida de vocês. Então você dá uma olhadinha, espírito de instituição, é porque cada instituição passa a ter um espírito. Os espíritos se formam. Eu não vi esse vídeo, eu senti sua falta lá, Ana Maria. Mas se você ver, você vai ver. Se você quiser saber os principais mistérios que Joilson de Assis revela, é só colocar mistério Joilson de Assis. Você vai encontrar mistério do Chave do Destino, vai encontrar outros mistérios do olhar da face, né? Coloca mistério Joilson de Assis. O mistério do espírito das instituições quer dizer o seguinte, que cada instituição, desde um casamento, a união, existe um espírito, como fosse um anjo daquela instituição. Então, a Igreja Católica teria um espírito, a Igreja Crente seria, a Igreja do Chiquinho teria um espírito, a firma fulana de tal teria um espírito. Esse espírito nem é bom nem é mal, ele é o espírito da instituição, ele é o próprio espírito. E como a pessoa pode entrar na instituição, a instituição pode entrar na pessoa. E geralmente acontece assim. Vamos dizer, a igreja do Chiquinho, pentecostal, porque a igreja do Chiquinho é 10 vezes pentecostal. Pentecostal. Aí o Chiquinho novo entra, então ali já tem um espírito que é formado pela energia dos componentes antigos e do fundador. Essa energia começa a entrar na mente do Chiquinho, começa a se comunicar com o Chiquinho, passando mensagens subliminares para ele. Então isso é uma revelação muito grande, porque você pode manobrar isso aí. Você pode alterar o espírito de um local e pode até anular esse espírito do local, gerando um novo espírito. Então, assim, o senhor já falou com o espírito de instituição? Já falei muito com o espírito de instituição. Ele não é um demônio, ele não é um espírito maligno, ele é o espírito da instituição. Entendeu? Ou seja, a Igreja Católica tem um espírito dela, a Igreja dos Crentes tem um espírito dela, uma casa tem um espírito dela, uma família tem um espírito dela. Os antigos chamavam de anjos. Então veja aí o estudo completo sobre esse assunto. Você gostou desse assunto? Ontem eu sonhei com esse assunto, há uns 3 dias atrás. Aí fiquei de falar e esqueci, né? Então ontem eu debulhei um assunto muito importante. Você vai ouvir e você vai ver como é profundo esse assunto do espírito da instituição. E está tudo na Bíblia. Como Deus falou, Jesus falou com Jerusalém como se Jerusalém fosse uma pessoa. A cidade de Jerusalém gostava de matar profetas. Então, Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, você que gosta de matar os profetas. Ou seja, é como se a cidade, com o tempo, ganha vida. Aí tem preferência, anulam as pessoas, anula outra, né? Pastor, eu sonhei com instituição esse dia. Por exemplo, o Exército Brasileiro tem um espírito dele. A Marinha Brasileira tem um espírito dele. Isso uma vez eu estava fazendo um exercício, né? E o soldado que estava ao meu lado estava falando como se ele fosse um exército. Ele dizendo palavras que não eram dele. Aí depois eu disse, como é que foi esse negócio, rapaz? Ele, o quê? Então, partindo desse ponto, eu percebi que pessoas podem ser possuídas pelas instituições e também elas possuem as instituições. Esse espírito seria um territorial, teria um territorial também, mas o territorial usa esse espírito. O espírito é uma energia viva, que é a soma daqueles que formaram e que formam a instituição. Vamos lá. Instituição Salve a Mula Sem Cabeça, formada por Chiquinho. Instituição Salve a Mula Sem Cabeça é formada por 200 homens. Então, essa instituição, aí 5 homens saem, 5 entram, 10 saem, outro entra, ali se forma um espírito, que geralmente é batizado com o primeiro espírito de Chiquinho. E eu provo na Bíblia, tudo na Bíblia, que existe esse espírito. O Evangelho tem espírito, a palavra de Deus tem espírito, as minhas palavras são espírito e vida, e não voltarão para mim sem antes fazer o que é necessário. Então, quando Jesus se revela a espírito, revela que desde uma árvore a uma pessoa, a uma situação, existe espírito. Espírito de Sodoma e Gomorra, espírito do mundo, espírito do anticristo. E o anticristo tem espírito. Que espírito é esse do anticristo? É a soma espiritual daqueles que odeiam Cristo, que vem desde muito tempo. Entendeu?
Então, cada instituição teria um espírito. E você pode manobrar, pode se comunicar e pode ter informações extras através desse espírito das instituições. Por exemplo, um museu teria um espírito de instituição, a saúde, o hospital tem um espírito do hospital. Tem hospital que gosta de matar pessoas. Aí ele dá um tempo, de vez em quando começa a matar. É uma intervenção, aí para. Os enfermeiros são possuídos pelo espírito do hospital. Como é que eu procuro essas informações? Veja aí o vídeo de ontem, dá uma entrada no nosso canal e dá uma olhada no vídeo de ontem. Tem lá, espírito das instituições, aqui ó, o espírito da instituição. Você entra no canal, é o primeiro vídeo, foi gravado ontem, tá? Aí você entra no canal George de Assis, ó. Eu vou entrar no canal George de Assis, ó, tá vendo? Ó, eu tô ao vivo, aqui ó, eu entrei no canal George de Assis, deixa eu mostrar pra você. Eu convido você para assistir, isso é muito profundo, você vai gostar demais. Você diz, ó, entrei no canal George de Assis, estou ao vivo, não tô? Aí aqui embaixo, ao vivo, aí eu vou subindo, ó, o espírito das instituições. Falta um S aí, né? Instituição. Aí, 2 horas e 1 minuto. Foi profundíssimo. Eu recebi muitas ligações, né, sobre o espírito da instituição. E eu provo na Bíblia, na história, que o exército tem um espírito, a marinha tem um espírito, as instituições têm espíritos, e esses espíritos entram nas pessoas. Entram nas pessoas que participam da instituição. Então é o seguinte, vamos dizer que eu vou ser padre. Então eu vou lá, Domino Jesus e Ave Maria. Então um espírito antiguíssimo da Igreja Católica, que nem é mal nem é bom, é dela. Vai começar a me influenciar, entrar em mim na hora que eu estou dormindo. Daqui a pouco eu estou, Domino Jesus e Ave Maria. Eu vou para outra igreja, aí o espírito dessa igreja, aí começa, eu entro nesse clima da igreja. E existe instituição que despreza a pessoa e outras que aceitam. Existem espíritos do rio, que é o próprio espírito do rio, não é espírito maligno que está no rio, mas espírito do próprio rio, cidades, locais. Isso quem viaja muito sabe, né? Eu estava dirigindo, atravessei 10 estados do Brasil, aí eu estava num estado, aí tinha uma energia, e Alcione dormindo e os meninos dormindo, aí eu passei, divisa do estado da Baixa da Égua com Beleléu. Quando eu passei na divisa, Alcione acordou, aí disse, nós passamos de estado, não foi? Eu disse, passou. Disse, por quê? Ela disse, por quê? Eu disse, por quê? Ela disse, a energia mudou. Olha como a mulher é sensitiva. Eu disse, entramos no estado fulano de tal. Ela disse, essa energia desse outro estado é muito legal. Aí voltou a dormir. Bem, como é que ela sabia? Ela estava dormindo, eu vi, quem viu a placa foi eu. Como é que ela soube que eu passei de estado? É energia, cada estado tem uma energia. Cada estado tem um espírito. Entendeu como é a coisa? Saul teria sido possuído por espírito assim. Saul foi possuído pelo espírito germe, que era de uma mulher que ele tinha, a Malequita. Saul tinha uma mulher Malequita. E essa mulher tinha um germe que passou sexualmente para ele. Então ele manifestou. Esse germe é conhecido como a baba maldita. Nossa, tremendo isso. Então, Cida, dá uma olhadinha lá, Cida, tá? Nossa, ainda bem que tem esse material, sim. Essas informações são muito fortes, tá? Você assistir direitinho, você vai ter as suas conclusões. Eu vou mostrar na Bíblia, eu vou mostrar na história, eu vou mostrar nas nações, na família, que existem espíritos de CNPJ, ou seja, espíritos de instituição. Você tem uma loja, então essa loja começa a formar um espírito. Entendeu como é a coisa? Aí tem como você manobrar? Tem. Tem como você fazer, engrandecer esse espírito? Pode sim. E pode também abafá-lo. É uma espécie de territorial. Só que o territorial é um anjo. E o espírito das instituições não é anjo. É um espírito da instituição. Eu já tive o prazer de falar com muitos deles. Entre eles, o espírito da Igreja Católica. Né? Lá eu conto como é que foi isso. O espírito seria uma energia que interage com quem participa da instituição. Ana Maria! Essa Ana Maria é um extraterrestre, essa mulher.
Ana Maria dá cada tiro, ó. O espírito vai falar, a senhora magistrada militríssima do Supremo Tribunal da Baixa da Égua, Ana Maria. O espírito, então, seria uma energia que interage com os que participam da instituição. Eita, falou tudo essa mulher. Eita, a maneira de pensamento e linguagem é isso, tudo, a informação genética. Eu saí da minha cidade e vou para outra em 20 minutos. Daqui é uma hora, daqui é um outro espírito e eu gosto de ir lá, é uma delícia. É diferente, eu estou dizendo a você, Silvia Regina, eu atravesso muitos estados. Tem estado que é tão pesado que eu oro para sair. E tem estado que é tão gostoso que parece que o estado quer que eu fique lá. Entendeu como é a coisa? Tem espírito do rio. O rio tem um espírito, né? Seria um interessante falar desses espíritos germes, a Baba Maldita. Passa na Netflix. Passa? A Baba Maldita passa? Eu não tenho Netflix, não. Essas informações vêm dos extraterrestres direto para minha cabeça. E não vou acreditar. Será que vão? Eu não sei. Fica na tua. Fica quietinho. Por razão... Deixa eu ver aqui. Por que razão tem estados brasileiros que são aprovados e outros criticados? Por causa desse espírito de instituição, sim. Com o tempo, a soma das almas e a soma das energias das pessoas que moram num lugar forma-se um espírito. Esse espírito foi visto até na Segunda Guerra Mundial. No meio dos combates apareceu um homem de 30 metros, um homem de luz de 30 metros. Pastor, como abençoar o CNPJ? Aí um outro assunto que eu vou falar à tarde. Você pode me lembrar à tarde? Pode? Crisário Almeida. Me lembra à tarde, tá? Então dá uma olhadinha lá. Você olhou lá o vídeo, né? Sobre CNPJ, sobre instituição, né? A casa da minha mãe é um peso grande. Saiu de lá doente. Então não vá muito lá na casa da sua mãe, não. Porque lá tem um espírito. Demônios recrutam pessoas, sim. É um tema interessante. Me lembra de tarde para falar sobre isso? Isso dá pano para manga, viu? Então, existiria um espírito. Em nós existe um espírito. O que é o nosso espírito? O que é a nossa alma? Seria a soma das energias? Entendeu? Você tem uma alma, não tem uma alma? O que seria a alma? A alma seria o brilho do fogo. Se o fogo queima uma lenha, brilha azul. Se o fogo queima outro, brilha amarelo. A instituição é uma egrégora. Para muitas pessoas vibram com a mesma intenção. Essa energia toma consciência e inteligência própria e ganha vida própria. É exatamente isso aí. É inteligente, tem vida própria. Aí eu interagi muito com isso. Eu dormi muito dentro de templos católicos. Meu pão com ovo, eu ia para as igrejas católicas antigas e deitava lá no banco. É um bebo, é? Não, é um pastor. E o que esse pastor vem fazer dentro da igreja católica? Informação. Eu não queria informação do padre, eu queria informação da própria instituição. Até que eu encontrei um arcebispo, que era a própria igreja, falando comigo, né? O templo, né? E eu fiz até um livro, o nome desse livro chama-se Frei Lourenço. Aí vem os mistérios, né? Mistérios. Então, cada igreja tem um espírito. A igreja fundada em 1911 tem um espírito. A igreja fundada há 10 anos atrás tem um espírito. A casa fulana de tal tem um espírito. A fazenda fulana de tal tem um espírito, que é a própria fazenda. Isso dá pano para manga e você pode mudar muita coisa para o seu favor. Tá? A questão da baba maldita, né? Veja, é Baba Maldita Joilson de Assis, tá? E tem um remédio para isso. Em falar em padre, eu sonhei com um padre falando em línguas e tinha 4 pessoas. E ele dizia que era pouca pessoa para o certificado dele. Eu não entendi. Foi aonde? Você sonhou no passado? Como é que foi esse sonho? Boa tarde, pastor. Sonhei que havia caído. Pastor, onde posso comprar seus livros? Meus livros estão disponíveis na internet. E está saindo aí um filme.
Muito interessante, tá? Gente, eu volto à tarde e vamos conversar sobre tudo, tá? Aí à tarde estarei aqui para conversar com você. Dê uma olhadinha aí sobre espírito da instituição e veja a profundidade das coisas, tá? Deixe o seu ok e faça seu comentário.